Opa, vamos lá. Fazendo uma venda aqui, ela é muito baseada em contexto. Eu vou mostrar aqui ah, algo que o Al postou no sábado passado, pra você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, ele postou isso aqui no sábado, né? Aí teve ainda o pregão de segunda, e uma das coisas que ele fala é isso aqui, tá? Que os vendedores, estou falando de Nova York aqui, tá? Do S&P. Então, um triângulo expandido, alto, lá na lateralidade, foi com muita força, então a gente sempre toma cuidado e considera a hipótese de alta, mas uma das possibilidades era a de falhar nesse topo anterior aqui, ou nesse aqui, de 19 de janeiro. E aí o que ele fala, né, os vendedores querem uma reversão de baixa, mas precisam de uma forte barra de sinal. Bom, esse é o S&P uh, de ontem, um dos alunos mandou, e o que, que acontece? Olha essa barra de sinal aqui. Tá? Foi uma forte barra de baixa ontem, revertendo. E teve a falha ali naquela máxima de janeiro, né, que eu tinha falado ali no gráfico dual. Tá? E, enfim. E aí eu estou apostando o seguinte, que hoje é possível que tenha uma forte queda. Esse intermediário aqui, isso foi no pre-market, né? Foi antes de abrir Nova York. Então ele está usando aqui provavelmente o S&P, o, o S&P que funciona 24 horas, né? O da Globex. Mas enfim, aí, diante desse cenário tem algumas coisas. Ontem a gente teve esse dia muito forte aqui para baixo, né? Isso aqui é os 60 minutos. Tentou subir, tocou a média ah, de 60 minutos. Sim, faltando 20 minutos aí para fechar. Por enquanto uma outside bar, mas depois da gente ter visto uma perna como essa aqui, e ter aberto no gap para cima, e só ver barras de baixa até aqui, lembrando que a barra atual está em formação ainda, não é uma boa notícia para os compradores tocar na média móvel e, pelo menos por enquanto, ir deixando essa sombra aí, né? Vamos ver o 30 minutos, só para a gente ter mais uma outra noção. Ainda também faltando 20 minutos, também uma outside bar, agora já fechada. Primeira barra de alta com corpo de alta em quantas barras? Né? Em 21 barras foi a primeira barra de alta ali. Então isso aqui talvez uma M2S daquelas boas. Tá? E vendo aqui que tem alvos aqui abaixo, né? Tem gap aqui na última barra do dia 17, por exemplo. Se eu estou olhando 30 minutos, tem mais gaps aqui agora que eu estou vendo, ó. Bem aqui, ó, barra das 12h30 do dia 19 de junho, né? Aqui em 100.289. Tá? Então vamos olhando. Fiz aqui um trade. O stop dele é curtinho, mas vocês estão vendo que o downside é bastante significativo. Sim, eu estou considerando a possibilidade de gap de alta ser um rompimento, ter dado uma correção em forma de wedge, estar always in long e agora ser uma reversão para cima. Considero essa possibilidade, mas eu acho que compensa, uh, especificamente hoje, eu ir operando dessa forma, tá? Buscando reversões para baixo diante do contexto que eu falei para vocês aí da possibilidade de uma forte queda. Tá? Por enquanto aqui um gap aberto da mínima da 18, da mínima da 19 em relação ao fechamento da 20 e por enquanto em relação à máxima da 21 também. Claro que faltando 40 minutos eu não gostaria de ver uma barra de sinal fechando na máxima, seria um rompimento e correção.
Se isso acontecer, uma das alternativas é eu sair acima dessa barra. Outra alternativa é manter meu stop onde está. E se for estopado, buscar outra venda com o mesmo lote. Tá? E outra possibilidade é eu tentar, por exemplo, sair aqui no empate, alguma coisa assim. Vamos ver. Faltando 7 segundos. Por enquanto, uma boa barra de alta. Uma boa notícia aí para os compradores. Eu não pretendo sair acima dela não. Se ela tiver continuidade, eu antecipo o meu stop. Ou, se a continuidade for durante a barra atual, o que é possível, né, porque ainda está no horário, digamos, de abertura, né, ainda só 15 minutos desde que iniciou Nova York, a volatilidade costuma ser alta. Então você tem uma forte barra, não é nenhuma surpresa. Ainda mais que reversões são comuns na abertura. Então, mas vamos tocando um pouquinho mais aí. Então, se não tiver uma barra de alta como continuidade, aí eu vou analisar para pensar se eu saio ou não. Por enquanto, para mim ainda alto nesse trade range que eu marquei aqui com essa reguinha, acima dessa cinza meio azul, está no terço de cima. Essa linha vermelha eu não lembro o que é, para falar a verdade. Tá. Então vou tirar ela daí porque eu realmente não estou lembrando por que eu coloquei ela aí. Algum ah, suporte ou resistência para a direita, não lembro bem. O gap aqui foi preenchido, tá? Daqui da 58 já foi preenchido na primeira barra de hoje. E vamos aguardar. Um trade como esse, eu estou apostando em retorno. Então a probabilidade não é tão alta, tá? Mas eu estou apostando em retorno muito grande, de muitas vezes o tamanho do stop. Pelo menos fazendo uma mínima aqui. E mais uma coisa, o range do dia, isso aqui eu acho que é importante. O range do dia até aqui, ó, ou seja, o intervalo negociado foi por volta aí de 570 pontos. Costuma ter no mínimo 900 e geralmente é por volta de 1.200, 1.400, 1.500 e às vezes, como ontem, mais de 2.000. Então eu acredito que vai ter uma expansão, costuma ter, ainda mais com o mercado volátil como tem estado. E aí você pode pensar o seguinte, olhando o contexto, né, você entenderia que essa expansão deve ocorrer para cima, para baixo ou para ambos. No meu entender, tem uma boa chance dela ocorrer para baixo, ou seja, se teve aí 600 pontos até agora, né, 570, 600 pontos, acredito que pelo menos mais 600 para baixo, algo por aqui assim, possa ter. Até aqui a máxima da 108 que fechou ontem, ou até a mínima de ontem mesmo. E abaixo da mínima de ontem, existe a possibilidade de continuidade por todo esse cenário. Geralmente eu não olho bolsas externas, mas diante do contexto, é um momento especial, ou que pode ser especial lá, dessa forte falha de rompimento do S&P, e a continuidade que teve ontem. Então pode ser, existe a possibilidade de ser um daqueles dias de 2.000 pontos, de 1.000 pontos, de 1.800 pontos, 4.000 pontos, por que não? Né? Mas o fato é que existe a possibilidade desse aqui ser um daqueles trades de 1.000 pontos. Tá? Não quer dizer que eu preciso segurar 1.000 pontos, eu posso ir realizando lucro parcial. Tá? Então esse é o contexto aí até aqui. Um range de abertura ainda muito pequeno, provavelmente breakout mode, e deve expandir para cima, para baixo ou para ambos. E a minha aposta nesse trade é que essa expansão vai se dar para baixo. Se eu tiver errado, eu perco isso aqui, que está dentro do meu gerenciamento de risco, um número de lotes calculado aí, tá, que cabe no meu bolso.
Bom, ainda falta 4 minutos para fechar essa barra aqui, mas eu acho que tem uma coisa importante para a gente olhar e já ficar pronto caso venha a acontecer, que é o seguinte: a gente teve uma H1, a gente teve olhando agora, eu estava olhando tudo muito macro, né? Vamos olhar um negócio mais micro aqui, o dia. O dia que a gente teve um forte movimento de alta, provavelmente está always in long. E, e aí a gente teve esse movimento aqui da 14 para 18, foi forte, um gap, teve uma correção, preencheu o gap aqui acima da 16, o gap era acima da 16, preencheu durante a 20, 21. E teve uma H1 na 21. Então, o que eu não gostaria de ver é o seguinte: o preço se mantendo acima de um lado da média, com um espaço para cima e formando uma H2 aqui com uma boa barra de sinal para cima. Então, tudo bem, faltam 3 minutos ainda, mas essa é uma das hipóteses que provavelmente me faria cair fora desse trade com um small loss aqui ou no empate, eu não sei bem o que eu faria aí. E dependendo de como for essa H2, aí não, aí eu não sairia acima dela, confiaria no meu stop. Tá? Mas essa é só uma hipótese, ainda faltam 2 minutos e meio, mas você sempre tem que ir pensando na sua hipótese e na hipótese dos vendedores, na hipótese dos compradores, imaginar o que, que o cara do outro lado do seu trade está pensando. Por quê? Se eu vendi aqui, acabei vendendo um pouquinho atrasado, aqui eu fiz um pouco de, fui entrando aos poucos, tá? Por isso que ficou um ou dois ticks a menos do que eu gostaria, mas eu vendi. Digamos que só um cara tivesse comprado de mim. O que, que esse cara está pensando? Né? Qual que é a intenção dele? O que, que ele está enxergando? Né? Ele provavelmente está enxergando o dia. Né? Uma das alternativas é essa que eu falei. Aí ele comprou de mim achando que ia falhar a 17 e está ali por enquanto confortável ainda achando que é always in long e que vai fazer uma nova, que vai expandir um pouco pelo menos o range acima da barra 18, que é bem o meu stop. Então provavelmente essa é uma das hipóteses. E você vai sempre considerando isso. Eu esqueci aqui de pausar, desculpa. Mas enfim, se segurou acima da média, possível H2 acima da 23, mas foi uma barra de baixa, então eu sigo tranquilo aqui, mesmo olhando sob a perspectiva só do dia, tá? Mas eu prefiro olhar uma perspectiva um pouco maior. Então já está indo muito bem, já são aí 300 pontos, a corretora já travou, mostrando que tem volume entrando. 300 pontos. Ah, tá, tem um triângulo expandido aqui, então eu vou, se a corretora me permitir, eu vou realizar um lucrinho parcial de um quarto da posição aqui, com licença. Então realizei parcial aqui um pouquinho abaixo do que era a LOD, né, Low of the Day. Então aqui durante essa sombra eu coloquei um pouquinho mais do que um quarto, na verdade um terço da posição aí eu financiei. Eu vou querer deixar pelo menos um pedaço para correr, tá? Nem que seja para fins didáticos. Mas como eu tinha operado um pouquinho mais pesado porque o stop era menor, então acabei já até resolvendo o meu dia. Tá, mas vamos aguardar essa barra fechar aí para decidir os próximos passos.
Interessante aqui é o seguinte, fechando multibarras, né? Fechou 15, 30, 5, 60 aqui também. Lembra que a gente falou do 60 enquanto ela estava ocorrendo? O que você acha aí? Como é que ficou a chance de hoje vir nessa mínima aqui? Tá? Então, será que é um dia que você quer segurar um pedaço do trade? Eu vou segurar. Tá, a não ser que as coisas comecem a mudar, mas o que acontece é o seguinte, parece que, e agora, como o vídeo é gravado, eu posso apresentar depois, eu vou falar com a boca cheia. Eu penso que, eu tenho a opinião de que esse troço vai seguir caindo hoje. Tá? Durante o dia, essa piada, para quem não entende, é o seguinte: tem uma regulamentação da CVM e que eu concordo com ela, e de que, enfim, só analistas cadastrados podem dar opiniões durante o pregão. Então é muito bom poder apresentar isso aqui pós-pregão, porque, enfim, eu posso fazer essa gravação um pouco mais solto, né? Então vamos lá. Triângulo expandido aqui. Acabei colocando aqui mais um pouquinho para dentro, um décimo. Né? Eu estou nesse momento com metade da posição que eu entrei aqui, então já estou bem financiado. Tá? Meu médio de saída ficou mais ou menos por aqui. Né? Uma parte aqui, uma parte aqui. Então minha posição está bem financiada. Eu estou numa situação que me permite apostar nessa queda e aguentar correções. Porque agora eu já estou financiado. Mesmo que volte tudo, eu já estou com um bom ganho no bolso. Tá? Mas com esse gap que formou no 15 minutos, essa barra dos 60 aqui, né? Todas carecas, olha, impressionante. Isso é muito raro de acontecer. Você ter 10 barras nos 60 minutos, todas de baixa, todas carecas, não todas carecas, mas todas fechando abaixo do ponto médio. Todas. Mesmo as que têm sombra embaixo, fecharam abaixo do meio da barra. Isso não é boa notícia para quem quer comprar. Então, infelizmente eu não posso falar isso online, mas sempre que você vir situações onde existe um desequilíbrio muito grande, evite operar contra. Tá? Espera alguma coisa acontecer. Você não precisa operar a favor, mas evita operar contra. Então, mas estou vendo que né, vai sair previdência, vai para 200 mil. Tá bom, pode ir. Né? Mas aí espera uma situação mais favorável. Tá? Se começar a subir aqui, começar a dar barras fortes de alta, a coisa muda de figura. Se lateralizar e daqui a 1, 2 dias formar um fundo duplo, é outra história. Tá? Não é que você tem que comprar, mas pelo menos deixa de ser menos pior a situação. Nesse momento está muito ruim para você pensar em compras. Tá? Mas estou vendo um triângulo expandido. Sim, mas olhe outras coisas também. Por exemplo, esse range ainda deve expandir. Ó, já deu uma expandida, mas até aqui 760 pontos. Pelo menos mais 200 para baixo ou para cima ele deve ir. Tá? E dentro daquele cenário, mais provável ainda é que venha para baixo. Então, mais provável ainda é que, mesmo que respeite um pouco isso aqui, é provável que a gente tenha mais queda. Se eu começar a ver sinais de que esse triângulo expandido está funcionando, eu caio fora por aqui, no empate, seja o que for. Ou mesmo no meu stop aqui ainda vai ter compensado o trade. Tá? Porque aí, olha só, aquele cenário macro que eu estou olhando é para diária, para 60 minutos. Então ele poderia até, em tese, voltar a fazer uma nova máxima e cair no final do dia. Então, claro, se eu começar a ver sinais de que 5 minutos, que é o tempo gráfico que de fato eu estou operando, os outros estão me auxiliando, mas de fato eu estou operando esse. Se eu começar a ver sinais de que esse triângulo expandido vai fazer o mercado andar para cima por 1 hora, por meia hora, eu caio fora.
Tá? Aqui é uma barra de sinal, claro que isso não é bom. Tem gap para preencher na 23, mas eu precisaria ver algum tipo de continuidade e por causa do vácuo, ele até poderia ir de uma vez preencher isso aqui. Mas eu prefiro nesse momento, como eu já realizei metade da posição, estou bem financiado. Se eu não tivesse realizado nada, eu iria realizar metade acima dessa barra aí. Tá? Provavelmente vem. A questão é se ela vai falhar ou não. Tá? Mas por enquanto, tudo em paz. Faltando 30 segundos, eu vou, dependendo de como fechar isso aqui, parece que vai fechar fortinha, eu vou cair fora do resto. Já bati meta, já estou tranquilo e se der um bom setup na venda, eu reentro. Tá? Eu resolvi não sair. Por, nesse caso é porque eu não estava olhando só o setup, eu não estava olhando só dia. Tá? Eu estava olhando, nesse caso aqui, eu estava olhando o contexto maior. Tá? Mas eu não gostaria de ver uma H2 ou algum tipo de segunda entrada aqui. Tá? Então, vamos ver. Por, por enquanto, uma coisa que não é boa para minha tese é essa outside bar, a 27, ó, ela foi acima da 26 e foi abaixo da 26. Isso costuma ser sinal de mercado lateral. Eu não vou me basear só em um sinal, só em uma barra, para nada, né? A não ser que seja algo excepcional. Mas eu não gosto da ideia do mercado lateralizar numa região de suporte, que é essa linha aqui que passa pela 8, pela 14, né? Que é uma linha de triângulo expandido, um canal de baixa. Eu coloquei como triângulo expandido, mas você podia imaginar isso aí como sendo um canal de baixa também. Dava na mesma, é uma linha de suporte. Tá? Então, eu não gostaria de ver o mercado lateralizando aí. Para neutralizar isso, seria importante que essa barra atual fechasse muito próximo da mínima dela. Tá? Ó, ela teve um, ela está sendo uma outside bar que está englobando duas barras. Tá? E para que isso não seja indício de lateralidade, ela não pode ser um doji, não pode ter uma sombra muito grande e preferencialmente ela vai ser uma barra grande e fechando muito próximo da mínima. Tá? Vamos ver. Aqui a corretora meio que travou. Não sei se voltou. Não, não voltou. Bom, faltando. Pronto, aqui, né, aquilo que eu estava falando. Eu esperava que fosse grande, fechasse perto da mínima e aqui ainda teve a vantagem de que fechou bem abaixo da 25.
Então, tudo isso corroborando com a minha tese. Ao 15 minutos, 3 barras consecutivas de baixa com gaps, always in short. Então, aqui eu poderia até colocar de volta o que eu saí. Final de mês eu não estou afim de fazer isso. Se eu tivesse de fora do mercado, provavelmente essa seria uma situação que eu consideraria entrar no fechamento dessa barra, ou com uma ordem limitada, né, no fechamento da barra das 11h10, ou com uma ordem limitada no próximo, um tique abaixo da mínima aí, a 0,50, 101,050, abaixo da mínima anterior, que é a mínima da barra das 11, seria outra maneira de entrar. Mas eu acho que aqui eu estou vendo urgência, provavelmente lá no 15 também. Acho que seria o caso de vender a mercado, mesmo que vendesse menor. Stop seria se eu tivesse zerado acima dessa própria barra. E se eu quisesse fazer um swingão, pensando em 1.000 pontos, assim, stop acima da 24 ou da 22 ou mesmo acima da 18. Tá? Dependeria de como eu estivesse enxergando. Graças a Deus, e au, eu não preciso entrar aqui, já estou numa situação mais confortável. Então, um eventual trade aí seria para adicionar, eventualmente piramidar, colocar de volta o que eu já saí, coisas desse tipo. Mas eu realmente não estou disposto a fazer isso hoje por uma questão pessoal. Tá? Estou satisfeito em segurar metade do meu lote inicial por enquanto e ver se a minha tese de que vem pelo menos aqui para a mínima da 108 é correta ou não. Por enquanto ela é. Mas eu estou vendo sim outras coisas. Barras, né, mínima da 21, mínima da 25 e a mínima de alguma das barras atuais formam o edge. Tá? 3 puxadas, triângulo expandido. Tá? Então existe sim a chance de uma correção mais profunda. É que os longos estão muito negativos, então isso me deixa mais confortável em seguir na posição. Tá, aqui eu já coloco no empate. Sinceramente, depois dessa barra 26, 27 e do fechamento da barra, da última barra aí do 15 minutos, que foi a barra das 11 horas, isso meio que deu uma sacramentada em always in short, né? Então, se a tese estiver correta, não deve voltar até lá em cima. Eu poderia colocar o stop até mesmo acima da 27, que estaria também perfeito. Tá? Mas por enquanto eu mantenho no empate, mas talvez eu decida sair acima de uma wedge aqui, se der uma boa barra de sinal, ou mesmo acima da 27. Mas o stop na máquina está no empate, quer dizer que pelo menos eu ganho o dinheiro que eu apostei naquela metade. Tá? E vamos tocando. O vídeo está ficando meio longo, eu vou tentar falar menos e vou pausar mais. Eu acabei de ver que eu não tinha visto uma linha aqui. Se eu tivesse visto, eu teria realizado um pouco. Aqui dá 1, mínima da 1 com a mínima da 7, tinha um outro triângulo expandido aqui. Tá? Então, falha minha aqui. E faltando 25 segundos para fechar, isso aqui seria uma 2BR, 2 bars reversal. Eu sei que ainda o outlook é de mais queda, mas olhando aqui o outlook dos 5 minutos, estaria ok eu sair acima dessa barra, se ela fechar com essa cara aí. Então, considerando essa falha aqui de que eu não tinha visto isso, eu provavelmente vou zerar ainda com um bom ganho aqui. Cai fora. Tá acima da barra 28. E aí, se eu quiser, depois eu posso recolocar. Né? Eu continuo apostando na venda. Provavelmente eu vou parar o dia. Mas se eu perceber que tem sinais de forte queda ou algum bom setup, aí eu recoloco. Tá? Mas é isso aí. Fazer duas coisas ao mesmo tempo dá nisso. Tá tudo bem. Valeu, pessoal. Abraço.